Estrutura regimental da Agência Espacial Brasileira. Capítulo 1. Da natureza e da competência. Artigo 1º. Agência Espacial Brasileira, AEB, autarquia federal vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, criada pela Lei nº 8.854, de 10 de fevereiro de 1994, dotada de autonomia administrativa e financeira, com patrimônio e quadro de pessoal próprios, sede e foro no Distrito Federal, para promover o desenvolvimento das atividades espaciais de interesse nacional, compete. Inciso 1º. Executar e fazer executar a Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais, PENDAE, e propor as diretrizes e a implementação das ações dela decorrentes. Inciso 2º. Propor a atualização da Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais e as diretrizes para sua consecução. Inciso 3º. Elaborar e atualizar os Programas Nacionais de Atividades Espaciais, PNAE, e as respectivas propostas orçamentárias. Inciso 4º. Promover o relacionamento com instituições congêneres no país e no exterior. Inciso 5º. Analisar propostas e firmar acordos e convênios internacionais, em articulação com o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com vistas à cooperação no campo das atividades espaciais, e acompanhar a sua execução. Inciso 6º. Emitir pareceres relativos a questões ligadas às atividades espaciais que sejam objeto de análise e discussão nos fóruns internacionais e neles fazer-se representar, em articulação com o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Inciso 7º. Incentivar a participação de universidades e outras instituições de ensino, pesquisa e desenvolvimento nas atividades de interesse da área espacial. Inciso 8º. Estimular a participação da iniciativa privada nas atividades espaciais. Inciso 9º. Estimular a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico nas atividades de interesse da área espacial. Inciso 10. Estimular o acesso das entidades nacionais aos conhecimentos obtidos no desenvolvimento das atividades espaciais, com vistas ao seu aprimoramento tecnológico. Inciso 11. Articular a utilização conjunta de instalações técnicas espaciais, com vistas à integração dos meios disponíveis e à racionalização de recursos. Inciso 12. Identificar as possibilidades comerciais de utilização das tecnologias e aplicações espaciais, com vistas a estimular iniciativas empresariais na prestação de serviços e produção de bens. Inciso 13. Estabelecer normas e expedir licenças e autorizações relativas às atividades espaciais, e Inciso 14. Aplicar as normas de qualidade e produtividade nas atividades espaciais. Parágrafo 1º. A AEB é o órgão central do Sistema Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais, SINDAE, em observância ao disposto no artigo 4º da Lei nº 8.854, de 1994. Parágrafo 2º. Na execução de suas atividades, a AEB pode atuar direta ou indiretamente, mediante contratos, convênios e ajustes no país e no exterior, observados o disposto no inciso V do caput e a competência da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Capítulo 2. Da estrutura organizacional. Artigo 2º. A AEB tem a seguinte estrutura organizacional. Inciso 1º. Órgão de deliberação superior, Presidência. Inciso 2º. Órgãos de assistência direta e imediata à Presidência. Alínea A. Gabinete. Alínea B. Assessoria de Cooperação Internacional. Alínea C. Assessoria de Relações Institucionais e Comunicação. Alínea D. Procuradoria Federal, e Alínea E. Auditoria Interna. Inciso 3º. Órgão seccional, Diretoria de Planejamento, Orçamento e Administração. Inciso 4º. Órgãos específicos singulares. Alínea A. Diretoria de Governança do Setor Espacial. Alínea B. Diretoria de Gestão de Portfólio, e Alínea C.
Diretoria de Inteligência Estratégica e Novos Negócios. Inciso 5º, Unidades Descentralizadas. A linha A. Unidade Regional de Alcântara, no Estado do Maranhão. A linha B. Unidade Regional de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte, e a linha C. Unidade Regional de São José dos Campos, no Estado de São Paulo, e inciso 6º, órgão colegiado, Conselho Superior. Capítulo 3. Da direção e da nomeação. Artigo 3º. A AEB é dirigida por seu presidente e por 4 diretores, indicados pelo Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações e nomeados pelo Presidente da República. Parágrafo 1º. O procurador-chefe será indicado pelo Advogado-Geral da União, na forma do disposto no parágrafo 3º do artigo 12 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002. Parágrafo 2º. O auditor-chefe será designado e dispensado na forma estabelecida no parágrafo 5º do artigo 15 do Decreto nº 3.591, de 6 de setembro de 2000. Capítulo 4. Das competências dos órgãos. Seção 1. Dos órgãos de assistência direta e imediata à presidência da AEB. Artigo 4º. A Procuradoria Federal, órgão de execução da Procuradoria-Geral Federal, compete. Inciso 1º. Representar judicial e extrajudicialmente a AEB, observadas as normas estabelecidas pela Procuradoria-Geral Federal. Inciso 2º. Orientar a execução da representação judicial da AEB, quando sob a responsabilidade dos demais órgãos de execução da Procuradoria-Geral Federal. Inciso 3º. Exercer as atividades de consultoria e de assessoramento jurídicos no âmbito da AEB e aplicar, no que couber, o disposto no artigo 11 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993. Inciso 4º. Auxiliar os demais órgãos de execução da Procuradoria-Geral Federal na apuração de liquidez e certeza dos créditos, de qualquer natureza, inerentes às atividades da AEB, para inscrição em dívida ativa e cobrança. Inciso 5º. Zelar pela observância da Constituição, das leis e dos atos emanados pelos poderes públicos, sob a orientação normativa da Advocacia Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal. Inciso 6º. Coordenar e supervisionar, técnica e administrativamente, as respectivas unidades descentralizadas, e inciso 7º. Encaminhar à Advocacia Geral da União ou à Procuradoria-Geral Federal, conforme o caso, pedido de apuração de falta funcional praticada por seus membros. Seção 2. Do órgão seccional. Artigo 5º. A Diretoria de Planejamento, Orçamento e Administração compete. Inciso 1º. Planejar, coordenar, executar, propor a edição de normas, controlar, orientar e supervisionar as atividades relacionadas com os sistemas de a linha A. Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação, CISP. A linha B. Administração Financeira Federal. A linha C. Contabilidade Federal. A linha D. Gestão de Documentos de Arquivo, SIGA. A linha E. Organização e Inovação Institucional do Governo Federal, CIORG. A linha F. Pessoal Civil da Administração Federal, CIPEC. A linha G. Planejamento e Orçamento Federal, I. A linha H. Serviços Gerais, SIS. Inciso 2º. Prestar apoio logístico à promoção de ações de sustentabilidade e de eliminação de desperdício de recursos. Inciso 3º. Acompanhar a execução de planos e de programas, no âmbito de sua competência, para subsidiar o processo de tomada de decisão dos órgãos de deliberação superior e de assistência direta e imediata ao presidente da AEB. Inciso 4º. Supervisionar os atos de gestão orçamentária, financeira, patrimonial e contábil da AEB. Inciso 5º. Coordenar as ações administrativas de apoio às unidades descentralizadas, e inciso 6º.
coordenar, executar e supervisionar as ações de planejamento institucional, de modernização administrativa e dos recursos de tecnologia da informação e gestão de processos internos. Seção 3. Dos órgãos específicos singulares. Artigo 6º. A Diretoria de Governança do Setor Espacial compete. Inciso 1º. Acompanhar, planejar, elaborar, avaliar e atualizar a política espacial, os programas e os planos e seus desdobramentos em objetivos e metas. Inciso 2º. Monitorar e avaliar as relações das atividades espaciais com as demais políticas públicas relacionadas a essas atividades. Inciso 3º. Coordenar as atividades relacionadas à governança do setor espacial no âmbito da AEB. Inciso 4º. Planejar ações de transferência de tecnologias relacionadas às atividades espaciais governamentais, em articulação com outras unidades integrantes da estrutura organizacional da AEB. Inciso 5º. Coordenar a difusão dos resultados das políticas públicas associadas a programas, projetos e atividades espaciais. Inciso 6º. Planejar as ações para a manutenção, a modernização e a ampliação das instalações operacionais dos centros de lançamento, das infraestruturas públicas relacionadas às atividades espaciais e de suas tecnologias associadas, e Inciso 7º. Promover e consolidar mecanismos para subsidiar o aprimoramento, a modernização e o fortalecimento do setor espacial nacional. Artigo 7º. A Diretoria de Gestão de Portfólio compete. Inciso 1º. Gerenciar a execução dos projetos dos quais a AEB participe institucional ou financeiramente, de acordo com os programas e planos vigentes. Inciso 2º. Acompanhar a participação do setor produtivo nos projetos e nas atividades relacionadas a sistemas espaciais e suas aplicações, e Inciso 3º. Gerenciar os contratos de transferência de tecnologias associadas a sistemas espaciais para o setor produtivo decorrentes de projetos em execução. Artigo 8º. A Diretoria de Inteligência Estratégica e Novos Negócios compete. Inciso 1º. Elaborar estudos estratégicos para a linha A. Aprimorar as ações de inteligência destinadas ao setor espacial. A linha B. Identificar e avaliar oportunidades para a indústria e para a comercialização de bens e serviços espaciais. A linha C. Buscar fontes alternativas e arranjos institucionais para o fomento dos programas, dos projetos e das atividades relacionadas ao SINDAI, e a linha D. Identificar e analisar oportunidades estratégicas de investimentos no setor espacial. Inciso 2º. Articular a captação de recursos para o financiamento do setor espacial. Inciso 3º. Incentivar atividades de pesquisa e desenvolvimento no âmbito do SINDAI, consideradas as áreas de interesse dos integrantes do sistema. Inciso 4º. Propor parcerias e acordos de cooperação com instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, que subsidiem o aprimoramento, a modernização e o fortalecimento do setor espacial nacional. Inciso 5º. Incentivar a realização de atividades educacionais, técnicas, científicas e comerciais relacionadas ao setor espacial. Inciso 6º. Incentivar, planejar e coordenar programas de desenvolvimento de novas competências do SINDAI. Inciso 7º. Desenvolver programas de inovação e de rotas tecnológicas. Inciso 8º. Incentivar a participação da iniciativa privada no setor espacial. Inciso 9º. Formular estratégias de inteligência competitiva para a criação de novos negócios. Inciso 10. Coordenar iniciativas de comercialização de bens e serviços espaciais de sua competência. Inciso 11. Conceder licenças e autorizações relacionadas às atividades espaciais. Inciso 12. Fiscalizar as atividades concedidas e licenciadas, hipótese em que poderá dispor do apoio de parceiros externos à AEB, e Inciso 13. Atuar na elaboração e na aplicação de normas de segurança relativas às atividades espaciais. Seção 4. Do órgão colegiado. Artigo 9º. Ao Conselho Superior compete.
Inciso 1º. Apreciar as propostas de atualização da política espacial para encaminhamento ao Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações. Inciso 2º. Emitir diretrizes para a elaboração do Programa Espacial. Inciso 3º. Apreciar anualmente o relatório de execução das atividades da AEB. Inciso 4º. Apreciar as propostas de atos de organização e funcionamento do SINDAE. Inciso 5º. Subsidiar a definição do posicionamento brasileiro em fóruns internacionais sobre assuntos de interesse da área espacial. Inciso 6º. Aprovar diretrizes para o estabelecimento de normas para o processo de licenciamento das atividades espaciais, e Inciso 7º. Deliberar sobre outras matérias, por iniciativa do presidente da AEB. Artigo 10. O Conselho Superior, órgão de caráter deliberativo, é composto. Inciso 1º. Pelo presidente da AEB, que o presidirá. Inciso 2º. Por um representante dos seguintes órgãos e entidades. Alínea A. Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Alínea B. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Alínea C. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Alínea D. Ministério das Comunicações. Alínea E. Ministério da Defesa. Alínea F. Ministério da Economia. Alínea G. Ministério da Educação. Alínea H. Ministério do Meio Ambiente. Alínea I. Ministério de Minas e Energia. Alínea J. Ministério das Relações Exteriores. Alínea K. Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa. Alínea L. Comando da Marinha do Ministério da Defesa. Alínea M. Comando do Exército do Ministério da Defesa. Alínea N. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e Alínea U. Financiadora de estudos e projetos. Inciso 3º. Por um representante da comunidade científica, e Inciso 4º. Por um representante do setor industrial. Parágrafo 1º. Cada membro do Conselho Superior terá um suplente, que o substituirá em suas ausências e seus impedimentos. Parágrafo 2º. O suplente do presidente do Conselho Superior será designado por ato do presidente da AEB. Parágrafo 3º. Os membros de que trata o inciso 2º do caput e os respectivos suplentes serão indicados pelos ministros de Estado, pelos comandantes das forças ou pelos titulares das entidades que representam e designados em ato do ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações. Parágrafo 4º. Os membros de que tratam os incisos 3º e 4º do caput e os respectivos suplentes. Inciso 1º. Deverão ter reconhecida atuação na área espacial. Inciso 2º. Serão indicados pelo presidente da AEB e designados em ato do ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações, e Inciso 3º. Terão mandato de 2 anos, admitida uma recondução. Artigo 11. O Conselho Superior se reunirá, em caráter ordinário, anualmente, em caráter extraordinário, mediante convocação do seu presidente, de ofício ou a requerimento dos membros. Parágrafo 1º. O quórum de reunião do Conselho Superior é de 2/3 dos membros e o quórum de aprovação é de maioria absoluta. Parágrafo 2º. Na hipótese de empate, além do voto ordinário, o presidente do Conselho Superior terá o voto de qualidade. Artigo 12. A Secretaria Executiva do Conselho Superior será exercida pelo Gabinete da Presidência da AEB. Artigo 13. O Conselho Superior elaborará seu regimento interno, que será aprovado por ato do presidente da AEB. Artigo 14. Os membros do Conselho Superior que se encontrarem no Distrito Federal se reunirão presencialmente ou por videoconferência, nos termos do disposto no Decreto nº 10.416, de 7 de julho de 2020,
E os membros que se encontrarem em outros entes federativos participarão da reunião por meio de videoconferência. Artigo 15. A participação no Conselho Superior será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada. Capítulo 5. Das atribuições dos dirigentes. Artigo 16. Ao presidente da AEB incumbe: Inciso 1. Gerir a AEB, definir a política de atuação, os objetivos e as metas a serem alcançados e coordenar as ações para sua consecução. Inciso 2. Representar a AEB em suas relações institucionais, hipótese em que poderá ser assistido por servidores da AEB. Inciso 3. Submeter ao Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações relatórios referentes à atuação da AEB. Inciso 4. Editar atos normativos no âmbito de suas atribuições e zelar pelo seu fiel cumprimento. Inciso 5. Editar atos de provimento e de vacância de competência da AEB. Inciso 6. Manter o intercâmbio com entidades públicas e privadas, nacionais, estrangeiras e internacionais, sobre matérias de competência da AEB. Inciso 7. Presidir e convocar as reuniões do Conselho Superior, nos termos da legislação. Inciso 8. Decidir quando se tratar de questão urgente não houver tempo hábil para a realização de reunião do Conselho Superior, e Inciso 9. Praticar os atos relativos às atribuições que lhe forem cometidas pelo Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações. Parágrafo único. Na hipótese prevista no inciso 8º do caput, a decisão será referendada pelo Conselho Superior e deverá ser submetida à homologação na primeira reunião subsequente ao ato. Artigo 17. Ao chefe de gabinete, ao procurador-chefe, aos chefes de assessoria, ao auditor-chefe, aos diretores e aos demais dirigentes incumbe planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução das atividades de suas unidades e exercer outras atribuições que lhes sejam cometidas pelo presidente da AEB.